Vamos orar então para isso? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, nós pedimos ajuda agora do Teu Espírito para nós meditarmos nesta palavra. Ó Deus, que nós, ao lermos, vemos que é pecado. E se é pecado, não deve fazer parte da nossa vida, porque nos separa de Deus. Então eu quero pedir agora, Espírito Santo, que a Tua palavra possa ser manifesta nesse lugar, através do Teu poder, a fim de que os nossos corações sejam tocados por Ti e nós sejamos transformados pelo Teu poder. Faça isso por amor e misericórdia a nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra orgulho, ela tem dois significados. O primeiro significado que eu acho que é importante é aquele sentimento de prazer, sentimento de alegria, de satisfação, e nesse caso ele é benéfico, não é? Por exemplo, eu posso dizer, eu tenho orgulho da família que eu tenho orgulho da esposa que eu tenho orgulho dos meus filhos, das minhas noras, dos meus netos, eu tenho orgulho porque são pessoas boas, que são pessoas que eu amo. Então esse é um ponto positivo do orgulho, ele tem esse lado onde nós podemos nos orgulhar de alguma coisa boa, mas não é o que nós queremos olhar. Nós queremos olhar para aquilo que nos atrapalha, aquilo que já nos favorece, nós vamos continuar usufruindo, né? Agora, o outro significado é extremamente maléfico, ou seja, egoísmo faz parte de orgulho, ênfase na justiça própria, aquela pessoa que não abre mão, tem que ser tudo do jeito dela, não é? Arrogância, uma soberba ridícula, atitude de desprezo aos outros, vaidade, um alto também conceito de si mesmo. Isso são tudo são fotos do orgulho, são coisas que nós vemos numa pessoa orgulhosa. Nós vamos ver outras coisas também. E uma das definições mais verdadeiras que Jesus deu quando ele falou ali sobre casamento, está relativo ao orgulho. Quando ele disse, perguntaram a respeito do divórcio, e Jesus disse assim, olha, Moisés lhe deu a vocês carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Ou seja, ele estava dizendo a respeito da dureza de coração, e aquela dureza de coração de não perdoar, não é? E representava então exatamente o orgulho. Ele estava dizendo que num relacionamento conjugal, ao invés de se separar, é melhor se perdoarem, não é? E muitas vezes isso não acontece por causa do orgulho. Então o contexto coloca ali a chance, não é, para manifestar a dureza de coração. E uma das propostas que o mundo faz, o mundo que é governado pelo maligno, e a nossa carne aprecia, né, é que nós não podemos mostrar as nossas fraquezas. Eu não vou fazer essa pergunta porque eu já até sei a resposta, né? Mas a maioria de nós não gostamos de mostrar as nossas fraquezas. E hoje, principalmente nos dias de hoje, se você demonstrar fraqueza, você está demonstrando que você é um fraco. Você está demonstrando que você é débil. Talvez as pessoas não vão confiar tanto em você. Talvez as pessoas não vão botar tanto fé em você por causa de se você mostrar os seus lados fracos. Então nós não podemos mostrar as nossas limitações, não podemos mostrar os nossos erros. E infelizmente, irmãos, nós trazemos isso para dentro do nosso lar, nós trazemos isso para dentro da igreja. Isso não é nada mais, nada menos do que orgulho. E esta não é a proposta que Deus tem para as nossas vidas. No início do culto aqui, o pastor Alessandro estava falando a respeito dos grandes homens de Deus. E se nós olharmos para Abraão, se nós olharmos para Jacó, se nós olharmos para Davi, se nós olharmos para Moisés, se nós olharmos para Pedro, nós vamos ver os pecados deles escritos nas Escrituras. Está lá para todo mundo ver.
Está lá para todo mundo saber que eles pecaram, que eles erraram, mas eles se arrependeram e foram perdoados. Mas nós não. Nós não podemos expressar, né, aquilo que nós somos. Não podemos mostrar a nossa fraqueza. E como nós não somos uma obra acabada, o homem, nós estamos em processo, desde o momento que nós encontramos a Cristo, que nós nascemos de novo, Deus começa um processo de construção de um novo homem, uma nova criatura, mas nós não estamos acabados, nós estamos nesse processo. Então algumas coisas do velho homem ainda estão presentes nas nossas vidas. E uma das coisas está relacionadas a isso, orgulho, ou seja, uma delas é a hipocrisia. O que é ser hipócrita? A hipocrisia é você querer ser uma coisa que você não é. Tanto Jesus condenava muito os fariseus, João Batista também, chamando-os de hipócritas, de sepulcros caiados, ou seja, por dentro era uma coisa, por fora era outra. Então é mais ou menos assim, eu estou fraco, mas eu não posso mostrar que eu sou fraco, então eu crio uma fachada. Eu crio uma capa, ou seja, os outros não podem ficar sabendo quem eu sou realmente. Eu sei que Jacó, Moisés, Davi, aqueles homens de Deus pecaram, mas sobre a minha vida não. Sobre a minha vida eu tenho que ter uma aparência. É lógico que tem algumas questões das nossas vidas que precisam ser tratadas no silêncio. Tem coisas, se houver um arrependimento, precisa ser tratado com cuidado, não precisa expor as pessoas. Mas eu estou dizendo aqui, quando nós deixamos ou vivenciamos situações onde nós não queremos nos expor por causa do nosso orgulho. Então nós precisamos identificar isso. A razão, porque nós queremos que os outros saibam sobre nós é para preservar o nosso orgulho. Então o pecado se manifesta de muitas formas quando se trata desse pecado do orgulho. Será que todos nós aqui somos orgulhosos? Uns mais, outros menos, vamos dizer, mas todos somos, irmãos. Nós somos uma obra inacabada. Agora, o que nós não podemos é aceitar isso, porque nós acabamos de ler que um olhar altivo e um coração orgulhoso é lâmpada dos perversos. São pecado. Então nós olhamos para os grandes pecados, mas não olhamos para os pequenos pecados. E eu gostaria de dizer que esse pecado, ele não é dos pequenos. Ele é dos grandes, porque ele provoca divisão, ele provoca separação. Ele provoca muitas situações. Então, eu, por exemplo, eu não posso permitir que às vezes eu sou grosso com a minha esposa. Eu não posso ficar falando isso para os outros. Às vezes eu discuto com ela por problemas banais e depois ainda quero me justificar. Eu sou assim, eu tenho esse problema, eu preciso de ajuda, eu preciso orar, eu preciso da graça de Deus para isso. Às vezes, eu me irrito com o comportamento de algumas pessoas. Às vezes dá vontade de abandonar uma pessoa que não vai, cai, levanta, quando eu devia amá-las, eu devia compreendê-las e tentar ajudá-las. Mas às vezes eu tenho esse sentimento. Isso não é nada mais, nada menos do que orgulho. Então, antes de eu falar do orgulho de vocês, eu estou falando dos meus, daquilo que eu identifico. Às vezes eu falo para os irmãos sobre a necessidade de uma devocional diária e conto sobre devocional diária, e às vezes eu não estou tendo. Eu estou falho naquela área. Por que eu não falo, irmãos? Por que eu não deveria falar? Irmão, olha, eu muito tempo fiz devocional assim, foi muito bom para mim. Mas eu não estou fazendo atualmente, mas eu estou orando para voltar a fazer, mas você faça também. Não, irmãos, tem que fazer devocional. O que é isso, irmãos? Orgulho. O pastor tem que estar, não é? Não. Sou pecador como vocês são pecadores. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça, da misericórdia de Deus. Então, amados, nós precisamos
entender que essas atitudes, elas são pecados que manifestam o orgulho. São pecados que manifestam o orgulho. E eu poderia falar outras coisas também. Mas o orgulho, para nós crentes, para nós cristãos, ele é uma estupidez. O orgulho para nós, ele é vergonhoso. Ele é vergonhoso. Estupidez, porque vamos pensar bem, na verdade, quem está preocupado com o meu orgulho, com o seu orgulho? Ninguém. Só que o seu orgulho, o meu orgulho fere as pessoas, machuca as pessoas, causa problema na vida das pessoas, ferem as pessoas. E ele é vergonhoso por um motivo simples, porque é pecado. Ele é vergonhoso porque ele é contra Deus. Só que nesse caso o orgulho é totalmente contrário a um Deus que se humilhou. Agora veja bem, nós servimos um Deus que se humilhou, mas nós não admitimos a humilhação. É muito interessante isso. É ridículo, na verdade. Eu estou falando para mim, pois na verdade, irmãos, um cristão orgulhoso, ele é uma contradição, é um contrassenso. Não tem lógica, ou não teria lógica, um cristão orgulhoso. Então o pecado do orgulho, ele destrói governos, ele destrói famílias, ele destrói as relações entre pais e filhos, entre irmãos e parentes, destrói igrejas, destrói relacionamento entre irmãos em Cristo. O orgulho faz isso. O pecado do orgulho é percebido em algumas frases, eu coloquei aqui. Você não sabe quem é essa pessoa. Eu errei, mas você sabe quem é essa pessoa? Aqui eu acho que nunca ninguém falou isso. Não? Né? Outra frase. Isso eu não admito. Isso eu não admito. Outra, eu não tenho sangue de barata. Isso também ninguém fala, né? Eu não tenho sangue de barata. Falou, levou. Né? Eu errei, mas tem um motivo. Eu errei, mas tem um motivo para isso. Então são frases que as pessoas dizem. Mas talvez você se pergunte, quando que eu sou orgulhoso então, pastor? Eu vou te ajudar, querido. Todas as vezes que você erra com o seu cônjuge, todas as vezes que você erra com o seu cônjuge, que você erra com o seu filho, com seu pai, com parentes, com conhecidos, toda vez que nós erramos e não nos arrependemos, e não vamos a essas pessoas e pedimos perdão, nós estamos manifestando o pecado do orgulho. Alô? Tem alguém aí? Todas as vezes que nós erramos com uma pessoa e justificamos o nosso erro, nós estamos manifestando o nosso orgulho. É aquele famoso, eu não abro mão. Todas as vezes que a nossa esposa, filhos, erram contra nós e nós não perdoamos, nós estaremos ou estaríamos manifestando o pecado do orgulho. Todas as vezes que nós não abrimos mão da nossa vontade, daquilo que nós gostamos ou temos direito, nós manifestamos o pecado do orgulho. Eu creio, irmãos, que foi por isso que, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro, quando ele escreveu esse texto, 1 Pedro 5,5, coloque para mim, por favor. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste quem? Sabia que a palavra soberbo está ligada à palavra orgulho? Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz: Deus se opõe aos orgulhosos. Quando ele diz ali,
Deus resiste aos soberbos, na NVI diz, Deus se opõe aos orgulhosos. Portanto, o texto está dizendo o seguinte, que Deus se opõe, Ele é contra os orgulhosos. Isso no original é adversário. Isso significa então que se nós estamos em pecado de orgulho, Deus está contra nós, nós somos adversários de Deus. Isso é sério ou não, irmãos? É pecadinho? Não, não é pecadinho. Provérbios 21:4 que nós lemos, né? Pecado. Olhar altivo, coração orgulhoso, é a lâmpada dos perversos, são pecado. Então, mas nós precisamos, preste atenção nisso, nós precisamos valorizar a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos meditar nela, mas tudo isto, sem vida prática, não serve para nada. Você pode ser um doutor em teologia, porém, se não tiver vivência na palavra, ela não vai servir para transformar a sua vida. Como tem sido a sua vida em relação a esse pecado, ao orgulho? Como tem sido o seu dia a dia? Precisamos clamar ao Senhor, irmão, com relação ao nosso orgulho, pois do contrário, a nossa vida não mostrará que nós somos cristãos, filhos de Deus. Como tem sido a sua relação com o orgulho? Não pensa lá nas coisas grandes, não. Vai lá na sua casa, lá na sua família, né? Como nos seus relacionamentos diários, como tem sido o seu comportamento? É um comportamento de uma pessoa regenerada? E nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos ver então como nós podemos lidar com o orgulho. A primeira coisa é necessário nascer de novo. Ok? Esse é o princípio da vida cristã. Não existe vida cristã sem nascer de novo. Ora, para nascer de novo precisa haver uma morte. Então você morre para o velho homem para se tornar uma nova criatura. Então quando nós encontramos a Cristo, ou seja, quando Ele nos encontra, e nós entendemos o processo de salvação, recebemos a salvação, reconhecemos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, reconhecemos que o sangue dEle que foi derramado na cruz, nos justificou dos nossos pecados. Então nós morremos para aquela velha criatura morre, e agora tudo novo se faz, e nós começamos a viver uma nova vida. Uma nova vida agora com a presença de Cristo habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então espera-se que aquela pessoa orgulhosa, que aquela pessoa cheia de altivez, de arrogância, que ela esteja agora morta. E que agora levante uma nova pessoa em Cristo. Acontece, como eu disse, nós somos esta morte para o velho homem já aconteceu comigo, já aconteceu com você que recebeu a Cristo como Senhor. Agora, o nosso comportamento, o nosso relacionamento com Deus é que vai determinar essa mudança nesse processo durante a nossa vida. Então, nascer de novo é você reconhecer o pecado. E se você reconhece o pecado, o orgulho é pecado. É reconhecer o pecado e deixá-lo. É aceitar que Cristo morreu pelo nosso orgulho também, por todos os nossos pecados. E essa é uma obra que o Espírito Santo veio e fez na sua vida. O Espírito Santo é que nos convenceu. É o Espírito Santo que nos transforma. Por isso que Ele é o Paráclito, por isso que Ele é aquele que está ao nosso lado, para nos ensinar todas as coisas, inclusive a ser uma nova criatura. Evangelho de João 3, 8 a 10. O vento, essas palavras aqui, Jesus está falando para Nicodemos, sobre o novo nascimento. E ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim também o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto?
acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Percebe que Nicodemos era um homem que buscava Deus, um homem temente a Deus, mas ele não sabia ainda o que era o novo nascimento, não sabia o que representava, que ele precisava morrer e nascer de novo. E muitos de nós talvez estejamos vivendo essa realidade. E a pergunta que eu faço é: você nasceu de novo? Você, estou falando para você. Você nasceu de novo ou você é evangélico? Porque todos aqui podem ser evangélicos, mas quantos nasceram de novo? Quantos estão entendendo? Então, nós não estamos falando agora de religião. Nós estamos falando de uma situação real, que nós precisamos passar por ela, e que religião nenhuma vai ter poder para nos mudar e para conquistar isso por nós. É um ato do Espírito Santo no nosso coração, onde nós compreendemos o propósito de Deus em nossas vidas, e nós decidimos então morrer para viver uma nova vida com Ele. E então o Espírito Santo vem para nos ensinar. Ou seja, muitas pessoas não se arrependeram dos seus pecados, continuam mesmo dentro da igreja, mas longe de Deus. Por que longe de Deus? Porque o pecado nos separa de Deus. Então, se eu ando em pecado, se eu vivo em pecado, se eu não busco restauração, se eu não busco mudança pelo poder da palavra de Deus, eu começo a me separar de Deus. Ninguém pode fazer você fazer de novo, ou você nascer de novo. Mas se você clamar ao Espírito Santo de Deus, que habita em você, não é? Ele tem esse poder, e para isso você vai ter que morrer para o pecado. Uma outra coisa, se você nasceu de novo então, porque essa primeira parte, vamos dizer, são para aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, que não entregaram suas vidas para Jesus. Mas se você já nasceu de novo e você crê no Senhor Jesus Cristo, logicamente, senão não nasceria, né? Então, você precisa ver como que o teu Senhor, o Senhor Jesus, como Ele viveu como homem. Ora, bom, eu nasci de novo então, eu deixei o meu passado, eu deixei a minha vida pregressa, agora eu estou em Cristo. O que eu vou fazer da minha vida agora? No que eu preciso mudar? Eu vou olhar para quem? Para Jesus, para o meu Senhor. Como que o meu Senhor... mas Ele era Deus. Não, Ele era homem. Ele se fez homem. Ele era Deus e se fez homem. E Ele se faz homem e vive as mesmas circunstâncias que nós vivemos, em termos de poder pecar ou não. Ele vive essa realidade e não peca, para poder morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Aquilo que o homem não conseguiu fazer pela lei, Ele então nos concede pela graça, porque Ele cumpriu a lei. Então nós precisamos viver como o nosso Senhor, homem, viveu, não é? Qualquer atitude de orgulho diante de Cristo, irmãos, é vergonhoso. Se nós começarmos a olhar dessa maneira, se você formar na sua mente a sua história de vida, desde quando você encontrou com Cristo, saber o que Ele fez para que você pudesse ter vida, saber o que Ele passou para que você pudesse ser hoje uma nova criatura, e você continuar no pecado, é vergonhoso. Isso deveria nos ferir de uma maneira que nós não conseguiríamos mais viver, de tanta dor, por ferir o nosso Senhor. Por exemplo, quando você diz: eu não aceito essa prova que Deus está me dando. Como cristão, você deveria se humilhar e pedir perdão diante de Deus quando você faz uma coisa dessa. Porque, irmãos, hoje tem pessoas que se rebelam contra Deus. Deus não resolveu aquele negócio, eu fiquei de mal de Deus. Por um tempo não quis nem orar mais.
Parece que Deus é aquele empregado que tem... Deus já fez tudo. Ele já entregou o Filho dele para morrer para a tua vida. Deus santo, glorioso, cheio de glória, desceu na terra, se fez homem como nós e morre na cruz por nós. E quando Ele morre na cruz por nós, Ele nos compra. Nós nos tornamos possessão dEle. E Ele vai fazer o que Ele quiser conosco. E não adianta nós ficarmos bravos com Ele e achar que Ele está exagerando, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Até nas lutas, até nas dificuldades que nós passamos, Ele sabe o que é melhor para nós. Ou nós estamos nas mãos dEle, ou não estamos. E se estamos, vamos nos entregar e deixar Ele ser Deus. Então, amados, infelizmente, nós fazemos essas coisas. Nós fazemos isto. Mas, quando nós olhamos para Cristo, não dá para nós nos mantermos nesse absurdo. Sabe por quê, irmãos? Se você crê em Cristo, você está afirmando que Cristo é Senhor da sua vida. Não é? Quantos aqui creem em Jesus? Amém. Ele é o Senhor da sua vida? Amém. Ele é o quê? Senhor. Ora, se Ele é Senhor, Ele tem soberania para fazer o que Ele quiser. Porque Ele é Senhor. Você está dizendo que Ele é a sua vida. Ele está dizendo que você fala que Ele morreu por você e você morreu para viver uma vida com Ele. Tudo isso é verdade, mas não pode ficar na subjetividade. Não pode ficar, tem que ser prático isso. Veja João 13, 16, 17. João 13, 16, 17. Esse texto aqui, nós estamos já lendo o versículo 16, mas esse texto, os versículos anteriores falam da lavagem dos pés. Quando Jesus pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos, e disse que eles deveriam servir como Ele estava servindo. E agora Ele diz assim, em verdade vos digo que o servo, o que é que nós somos? Nós somos senhores ou servos? Nós somos servos. Então, em verdade vos digo que o servo, nós, não é maior do que seu senhor. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ou seja, ele estava dizendo, e nem eu, homem, Cristo, sou maior do que o Pai. Certo? Ora, se sabeis estas coisas, felizes, bem-aventurados sois, se as praticardes. Aí de repente nós temos uma vida cristã cheia de problemas, cheia de luta, parece que é uma vida que nós mais temos tropeços do que vitória. É porque não estamos praticando, não estamos servindo. E muitas vezes não estamos servindo por causa do orgulho. Eu acho que esse texto, eu vejo nesse texto que Jesus está dizendo, olha, eu sou Deus, eu sou Deus, e eu me humilhei. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus estava falando para eles sobre humilhar, sobre servir, mas servir onde? Onde você pode servir? Onde você pode destruir o seu orgulho? Comece pela tua casa. Comece pela tua casa, comece pela tua família, com a esposa e com os filhos. Jesus estava ensinando eles a servirem com amor e imitarem as suas atitudes. Vocês têm que praticar. Vocês serão felizes se praticarem. Ele estava dizendo, eu desci aqui na terra para servir a vocês. É assim que eu sou. Eu amei vocês de tal maneira que eu desci aqui na terra para estar com vocês. Eu sou assim. E se vocês crerem em mim, é assim também que vocês devem viver. É assim que vocês devem viver. Amados, nós fomos comprados por um alto preço. Não foi pouca coisa.
Nós estamos falando de Deus, do Criador de todas as coisas. E quando você não perdoa, quando você se justifica, quando você não pede perdão, quando você não cede por uma atitude orgulhosa, ou quando você menospreza alguém, você se acha justo? Você se acha justo? Você acha que você é alguma coisa? Você diria, eu não sou assim. Nós dizemos, eu não sou assim. Eu quero dizer, Jesus não era assim. Jesus não era assim. O teu Senhor nunca fez isso. Agora, o Deus do universo, amados, o único que poderia se orgulhar, porque Ele fez tudo perfeito, Ele é único, Ele nunca errou, Ele é justo, Ele se humilhou, e agora nós não podemos passar por humilhação? Nós não podemos nos humilhar em prol do outro? Quantos estão entendendo? Muito bem. Eu não posso ceder por algo ridículo que acontece, porque a maioria das questões que acontecem são coisas banais. E nós não cedemos, às vezes para a esposa, não cedemos para os filhos, para os irmãos, não é? Só para manter a postura. Só para mantermos uma postura. Nós não podemos perdoar? Nós não podemos perdoar? Será que nós vamos dizer, não, isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Será que eu não posso abrir mão para aquela pessoa que eu digo que eu tanto amo? Quantos estão entendendo? Jesus se humilhou por amor. Jesus se humilhou por amor. Ele era o único que poderia se orgulhar. O apóstolo Pedro negou a Jesus. Jesus viu ele negar. Jesus sendo maltratado pelos soldados romanos, uma fogueira, Pedro, não o conheço. Se fosse nos dias de hoje, eu diria, nunca vi mais gordo. E os olhos dele cruzou com os olhos de Jesus. Jesus nunca jogou na cara dele, nunca o acusou por aquele erro. Você não vê um texto na Bíblia que demonstre isso. Porque ele amava acima de tudo. Como, irmãos, nós podemos manter a pose em relação às pessoas e não ceder? É absurdo, principalmente para nós que professamos a Cristo, que temos Cristo habitando em nós. Eu fico imaginando o quanto que o Espírito Santo que habita em nós, quanto que ele sofre. Não é? Filipenses 2, 3, 8. Filipenses 2, de 3 a 8. Olha, irmãos, diz assim: nada façais por partidarismo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Alô? Estão acompanhando? Ah lá, agora está lá. Volta no 3 de novo. Aí. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmão, você imaginou se todos nós aqui considerássemos os outros superiores a nós? Como nós nos trataríamos uns aos outros? 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não esteja preocupado só com as suas coisas. Ajude os outros também. Ajude a cuidar dos outros, assim como você cuida das suas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então, quer dizer, vocês serão bem-aventurados se vocês praticardes isso. Eles têm o mesmo sentimento
que havia em Cristo tende no vosso coração. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, subsistindo, ele era Deus e estava na forma de homem. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que ele fez? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas fala, irmão, pastor, mas daí você está falando de Jesus. Você está falando de Jesus, eu sou outra pessoa. Tá, mas você não morreu e nasceu de novo? E Jesus não veio habitar em você? Como é que vai ficar essa história? Tem lógica? Tem lógica Jesus fazer tudo isso, nós morrermos, levanta uma nova pessoa e continua vivendo da mesma forma que antes? Não dá para ser assim. Então, se Deus se humilhou em Cristo, como você não pode ceder? Agora, não basta você saber essa verdade, você precisa vivê-la. Não basta estar aqui. Tem que ter atitude prática. Então nós precisamos nos humilhar, irmãos, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, somos egoístas, somos soberbos. Nós precisamos entender que a humilhação é o nosso lugar. Irmãos, se nós não formos humilhados, a nossa carne e o nosso orgulho cresce. Mas eu nunca vi um povo tão dodói como o povo crente. É muito dodói. É muito dodói. Qualquer coisinha, já vou deixar a igreja, É a igreja, não é Cristo. Ele não vive. É Cristo, gente. Não é igreja. Igreja é o povo. Em terceiro lugar, se você crê em Cristo, arrependa-se do seu orgulho. O caminho de Moisés, o caminho de Davi, o caminho de Jacó, foi tudo arrependimento. As fraquezas deles estão escritas, publicadas para toda a humanidade ver, mas também está explícito lá que eles se arrependeram. E porque eles se arrependeram, eles foram honrados por Deus. Então, se nós temos pecados, precisamos reconhecê-los à luz da palavra e nos arrependermos. Nós não conseguimos produzir o arrependimento. Até para isso nós vamos precisar do Espírito Santo de Deus. Porque precisa de haver uma entrega real das nossas vidas, quando nós formos confrontados com essa verdade, como nós estamos sendo confrontados hoje. Você creu em Cristo? Sim ou não? Amém. Você nasceu de novo? Amém. Você é nova criatura? Então você precisa reconhecer seus pecados à luz da palavra de Deus e arrepender-se. Porque aí então é o processo de construção de uma nova criatura. É o processo de uma novidade de vida. A novidade de vida não é o carro novo que você vai comprar, a casa nova, que lá. Isso é bênção que Deus nos dá. A novidade de vida é a tua transformação em um homem santo, puro, piedoso. Essa é a novidade de vida que Deus tem para nós. Não justifique os seus erros. Perdoe. Ame incondicionalmente. Amor de Deus. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu sei que você vai falar assim, mas aquela pessoa sabe o que fez sim para mim. Não sabe, irmãos. Não sabe porque ela não tem Cristo, você tem. Clame misericórdia pelo pecado do orgulho. Se você for autêntico diante de Deus, se você chegar a Deus, diante de Deus e dizer, Deus, eu tenho orgulho, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão. Certamente, Ele vai ver arrependimento no teu coração e Ele vai trazer vitória, Ele vai dizer a vitória para você. Então, sem justificativa, irmãos, porque nós não somos absolutamente nada.
Não adianta nós queremos justificar diante de Deus que nós agimos daquela maneira porque fomos feridos no nosso orgulho, no nosso ego, sei lá o que é. Você pode dizer, e se eu não quiser? E se eu não quiser perdoar? E se eu não quiser? Bom, se você não quiser, então você precisa nascer de novo. Então você só é evangélico. Você não nasceu de novo. Você precisa reconhecer e se humilhar. O Deus que se humilha é o Deus que tem prazer em perdoar. Alô? O Deus que se humilha é um Deus que tem prazer em perdoar. É isso que nós precisamos viver. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. O coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse texto é um texto de Davi, ele pedindo perdão. O texto, esse salmo e o Salmo 32 são salmos de Davi, ele colocando diante de Deus os seus pecados, os pecados que ele havia cometido. E ele está dizendo aqui, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Nós vamos ter um espírito quebrantado, irmãos, diante de Deus. Há um coração contrito, quebrantado, Deus não despreza. Então há uma saída para o teu problema, há uma saída para o meu problema. Há uma saída para o nosso problema. Então, ele resiste, ele se opõe ao orgulhoso. Ele se opõe ao orgulhoso. Mas você diz, Senhor, eu errei mesmo, me perdoa. E ele vai dizer para você, há perdão na cruz. Há perdão na cruz. A cruz, irmãos, perdoa todos os tipos de pecado. Não existe nenhum que a cruz não possa perdoar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada... E isso é o motivo de nós não sermos? Então, irmãos, agradeça muito pelas misericórdias de Deus. Porque não era nem para você estar aqui, nem eu. Nenhum de nós. E finalizando, ande com Cristo, o Deus que se humilhou. Ande com Cristo, o Deus que se humilhou. Então você diz, bem, a partir de agora eu tomo a resolução de não ser mais orgulhoso. Eu não vou perguntar, que seria muito mal da minha parte, perguntar quem quer fazer isso hoje. Né? Porque o que eu vou falar agora desmontaria você. Né? Mas se você tomar essa resolução, a partir de hoje não vou ser mais orgulhoso, não vai demorar muito para você perceber que a sua resolução foi orgulhosa. Sabe por quê, irmãos? Nós não conseguimos deixar o nosso orgulho, os nossos pecados pela força do nosso braço. Nós não conseguimos deixar os nossos erros pela força do nosso braço. Nós precisamos andar com Cristo. A religião, ou seja, as doutrinas, a palavra, ela não tem a motivação de criar um sistema de pode e não pode. Ela tem um sistema de andar com Cristo. Eu vejo muitos questionamentos nos dias de hoje. Pode isso, pastor? Pode aquilo, pastor? Pode isso, pode aquilo, pode isso, não pode isso. Vá para a presença de Deus, viva uma vida consagrada a Deus e você vai saber exatamente o que é e o que não é. Porque o Espírito que habita em você vai lhe mostrar. Nós precisamos andar com Cristo para que Ele manifeste quem Ele é através das nossas vidas. Será que é difícil entender ou precisa desenhar? Portanto, o orgulho, definindo para nós cristãos, é a condição de um coração não regenerado. Quanto mais orgulho você tem, mais é característica que você não foi regenerado. Ou que se você foi regenerado, você não deu continuidade no processo, juntamente com o Espírito Santo de Deus, para a sua vida. Cristo, por Cristo ser humilde, Ele se tornará a nossa humildade. Porque senão corremos o risco de nos orgulharmos da nossa humildade.
Então eu quero finalizar com João 15, 4, 5. Olha aí, irmãos. Preste atenção, irmãos. Guarde no coração. Permanecer em mim. Alô? Permanecer em mim não é vir no culto domingo à noite. Não é ir na célula durante a semana. Isso faz parte. Permanecer em mim é dentro da sua casa, é no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Olha, irmão, se Cristo permanecer em mim e eu permanecer nele, amados, qual o pecado que vai resistir à presença de Deus? O pecado não vai ter mais domínio. Então diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então nós não vamos frutificar se nós não estivermos em Cristo, e se Ele não estiver em nós. E Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. A seiva, tudo que vem, para que esse galho, esse ramo produza, vem do Senhor. E eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então está tudo aqui para nós. Está tudo à disposição para nós. Então Jesus está falando, anda comigo. Anda na minha presença, me busque, olhe para mim, confie em mim. Amados, nós não deixaremos o nosso orgulho se nós não estivermos em Cristo. Não adianta, irmãos, não adianta. O que nós podemos aplicar aqui? Nós precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus, reconhecer o que somos. Sim ou não? Ter consciência de que mesmo que as pessoas que estão à nossa volta não recebam o nosso pedido de perdão, nós fomos perdoados em Cristo, devemos perdoar. Receba o perdão dele e depois encha-se de Cristo. Como nós nos enchemos? Eu acho que aqui é a melhor dica. Pela palavra, pela igreja, os irmãos, e falando com ele em oração. Sabe o que é isso daqui? Vida cristã. Isso é vida cristã. Não é? Assim Cristo vai moldar o caráter dele em nós, em nosso dia a dia. O presbítero Wilson acabou de falar de cursos aqui que nos ajudem a encontrar áreas da nossa vida de fraqueza que nós não sabemos lidar com ela, à luz da palavra de Deus. Mas nós nos acomodamos, nós deitamos em berço esplêndido e achamos que está tudo bem conosco. Não, irmãos, Deus está ansioso, Jesus está ansioso para ter você nas mãos dele, para que ele possa realizar tudo aquilo que ele deseja na sua vida. Ele está muito mais ansioso do que você. Ele deseja muito mais do que você. Então, uma abertura que você der a ele, você pode ter certeza que ele vai entrar e vai fazer morada e vai cear com você. Então, nós devemos ir para o nosso lugar de servos, irmãos, lugar de humilhação, porque a palavra de Deus diz lá no Sermão do Monte que os humildes serão exaltados. Então, não espere exaltação agora, amados. Não espere ser reconhecido agora. O momento mais importante de tudo vai ser quando você for reconhecido pelo Pai, quando Ele olhar e dizer a você, entra para o descanso, entra no meu gozo. Bom servo. Esse é o momento que nós temos que nos preparar. Não é o que nós vamos receber aqui. Não é aquilo que você vai alcançar aqui. Isso é importante? É importante galgarmos posições mais altas, mas vamos fazer isso para o reino, vamos fazer isso para o próximo, vamos fazer isso para a comunhão entre os irmãos, vamos fazer isso para o reino de Deus.
lugar de humilhação é o lugar de exaltação nosso. Eu acho que você não vai voltar mais aqui nessa igreja, mas se você quiser o Evangelho, você volte, porque nós vamos continuar meditando, não é? Naquilo que a palavra diz. Porque, irmãos, passar a mão na cabeça, dizer está tudo bem, não, continue sendo orgulhoso, continue no pecado, continue, vai levar você para o inferno. Aí eu também vou se eu falar isso. E eu não quero ir, eu não estou a fim de ir. Não é? Então eu quero falar a verdade. Então, queridos, a verdade, eu até costumo dizer o seguinte, que crucificaram a verdade, colocaram a verdade num sepulcro, bateram na verdade, cuspiram na verdade, mas a verdade ressuscitou. Então a verdade é o melhor remédio para nós, né? E eu quero, irmãos, assim, o meu grande desejo do meu coração é ver um povo reunido nesse lugar, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, manifestando os frutos do Espírito Santo, manifestando os dons espirituais, agradando a Deus nas suas vidas, nas suas casas, nas suas famílias e ganhando vidas para Cristo. Este é o cenário do reino de Deus, do qual nós fazemos parte, mas precisamos nos inserir nele de verdade. Deixar a religiosidade e viver as coisas do reino. Amém? Vamos colocar em pé. Lembre-se que você não consegue deixar de ser orgulhoso pela tua força. Quantos aqui querem deixar de ser orgulhosos? Então não vai ser na sua força. Jesus cedo, à tarde e à noite. E ainda você clama na hora de dormir, Senhor, dá uns sonhozinhos aí de revelação, né? Para a gente caminhar. Amém, queridos? Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E ela penetra, Senhor, e faz divisão, Senhor. Ela transforma, ela também nos abençoa, ela também nos levanta, ela também nos coloca no lugar que nós devemos estar. Então eu quero te pedir, Pai, que o Senhor alcance os corações e não somente a mente dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, que ele possa convencer os nossos corações, Senhor Deus, e nós possamos verdadeiramente, Senhor, permitir que o Senhor complete a obra que o Senhor tem iniciado em nossas vidas. Nós aqui, Pai, queremos viver como novas criaturas. Eu creio que todos nós aqui queremos ser novas criaturas, e para isso nós precisamos que Cristo seja em nós, e nós sejamos em Cristo. Assim como o Senhor foi com o Pai, e o Pai foi com o Senhor, nós também queremos. Então nós te agradecemos e pedimos a tua ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém. E nós levantamos as nossas mãos sobre a tua igreja e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim, Pai, que o teu amor, tua graça e as ternas consolações do teu Espírito esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos cantar um cântico e depois nos despediremos na paz do Senhor Jesus.